Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Oi, Maísa, boa noite. O meu áudio tá certinho? Vocês estão me ouvindo? Oi, Emily. Ai, meu Deus, o César e o Wellington entraram. Ai, ai, adoro vocês. Vocês estão me ouvindo certinho? Oi, Vandira. Oi, Yara. Estão me ouvindo, né? Então tá. Não entrou ainda. Então tá bom, que ótimo que tá bom o meu áudio hoje. Gente, eu sei que é até clichê da minha parte, mas assim, pra quem não me conhece, pra quem não me conhece, eu sou Larissa, meu nome é Larissa, sou professora aqui da Faculdade Venceslau Braz, sextou, Wellington. É, ministro algumas disciplinas aqui na faculdade. Estou bastante em contato aí com os meus alunos. Boa noite, Ana. Deixa eu ver o que mais. Vou começar a falar de mim, enquanto a Lília não entra. Eu me graduei em 2016 pela faculdade, fiz uma especialização em enfermagem de trabalho, sou mestre em educação e agora doutorando em educação, ministro algumas disciplinas aqui. E hoje o nosso tema é maravilhoso. A Lili chegou. Ela chegou. E o nosso tema hoje é maravilhoso. Eu estou de verde. Acho que vocês perceberam, eu tô de verde. Olha, obrigada, Maísa. Falou que eu tô maravilhosa. Estou de verde em comemoração ao nosso lindo papo. Olá! Também tô de verde. Tá de verde também. Tudo bom, Lília? Tudo bem? Prazer, Larissa. Prazer é todo meu. Olha aqui, a gente precisa se conhecer pessoalmente depois dessa pandemia toda, viu? Com Trocar certeza. muita informação. Eu Com já me certeza. apresentei um pouquinho, eu já me apresentei um pouquinho. Apresenta um pouquinho de você pra gente, sua formação, quando você se formou, né? Uhum. É isso mesmo. Eu me formei em 2005 aqui na Faculdade Venceslau Braz, né? A minha turma chamava TPM-2, porque era um monte de menina e dois meninos. Foi uma turma super querida. Foi uma turma super querida, né? A gente tem contato até hoje. Logo em seguida, eu me formei em dezembro, em janeiro eu já comecei a trabalhar na unidade de terapia intensiva. E eu fiquei 7 anos em São Lourenço, né? Só em terapia intensiva. Eu fiz especialização em terapia intensiva e depois vim para Itajubá. Aí aqui já tem 8 anos que eu tô aqui, né? E fiz a pós em cardiologia, porque a UTI que eu trabalhava aqui era de unidade de cardiologia, né? Tinha alguns leitos que era de cirurgia cardíaca, então foi onde eu procurei essa especialização, né? E agora eu já tô procurando outro, porque eu mudei de área, né? E tem assim, desde o começo do ano que eu tô específica para a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, né? Mas esse tempo todo de UTI me fez me apaixonar pela essa questão da doação de órgãos, né? Então, eu sempre me envolvi nos protocolos, como enfermeira assistencial, né? Na unidade. E agora, organizando o trabalho da comissão, acompanhando também os protocolos, estou me apaixonando. Olha para você ver, né? Que carreira, gente. Gostoso, Uma né? longa jornada. Gostou. É porque, assim, às vezes a gente pensa assim, piscou, já tá onde a gente queria estar, e não é assim, né? A gente tem toda uma trajetória,
né? É importante você Tem. falar isso, né? É uma É isso trajetória muito mesmo, bonita. 15 anos aí. Eu me sinto Muito linda também. recém-formada toda vez que eu, ô Larissa, toda vez que eu chego aí na faculdade, passo por aí, já tive algumas passagens por aí com os alunos, parece que eu sou recém-formada, sabe? É porque a casa continua sendo sua. É, é isso. Sempre vai Me ser. sinto em casa. É, E assim, um imenso orgulho, viu, Lília, estar aqui com você, conhecendo a sua pessoa, conhecendo um pouquinho do profissional que você é. E assim, uma satisfação muito grande a gente falar sobre um tema tão lindo que eu falei assim, gente, que sensibilidade, né? Quantos sims, quantas vidas cabem um sim? Então, é, assim, é de extrema sensibilidade, é maravilhoso. Então, assim, eu costumo dizer que não é uma live, assim, é um bate-papo, né, que a gente uhum, faz, vai, a gente vai perguntando uma para outra, vai respondendo, batendo um papo. A única coisa que a gente tem que ficar atenta é que o Instagram, ele limita a gente, sabe? Em uma tá. hora. Então, ele vai tirando a gente. Mas assim, vamos começar então, pra gente não perder tempo, não é mesmo? Tá bom. Vamos lá, Lília. Vamos começar a falar. O que que é a doação de órgãos, Lília? Então, Larissa, pessoal, a doação de órgãos é a grande oportunidade da gente dar continuidade à vida, né? É, a gente sabe que nós somos finitos, né? Que a gente tem um tempo aqui na Terra, né? Mas em contrapartida tem muita gente lutando pela vida, né? Tem gente lutando pela saúde, está esperando por um órgão para continuar. Então, o que é doação de órgãos é a continuidade da vida. Chegou o meu limite, chegou o meu fim, mas do meu fim pode ter o início de uma outra pessoa, de uma continuidade em outra pessoa. Que lindo! É tão bonito, né? É É filosófico. muito. É como se É, é como se a vida continuasse na outra pessoa, né? e você sabe que eu vi uma live da Associação Brasileira de Transplantes essa semana e a convidada era uma irmã de uma doadora. E quando ela começou a falar, quando falaram para ela, perguntaram para ela o que que foi para ela a doação de órgãos da irmã. E ela falou assim: "Não foi, a gente não, eu não tô aqui para falar de morte. Eu tô aqui para falar de vida". E então, a doação de Olha, órgãos é falar de vida, né? Então é muito bonito. é muito É mais. uma causa muito nobre. É muito mais do que morte, é vida. É isso mesmo que você falou. E é muito bonito a É, gente falar disso. Mas eu fico muito sensibilizada. E eu sou doadora de órgãos, sim, viu, gente? Fique claro para todo mundo. Não quero ir com os meus órgãos aqui, não. Eu quero que outras aham, pessoas vivam com os meus órgãos que tiverem, né? Ok, funcionando. ok. Olivia, é assim, mas a gente sabe, né, que não são todos os órgãos que podem ser doados, né? Isso. Quais órgãos podem ser doados? Ou É, podem ô todos? Larissa, aí agora é a hora de falar quantas vidas cabe num sim, né? Quando uma família diz sim a uma doação, são no mínimo 9 pacientes, 9 vidas, né? Cabe num sim, né? Tem o coração, o pulmão, o pâncreas, o fígado, os rins, né? 2, as córneas, 2, né? Tem a pele, então a medula óssea, né? Os ossos. Então, assim, são muitas vidas, né? Que são continuadas por um ser. E a gente tem a questão do doador vivo, né? Que faz uma escolha na família, né? E a questão do doador falecido, né? A gente tem o doador em parada cardíaca, a gente não faz aqui em Itajubá, a gente não tem essa coleta que seria das córneas, né? Que a gente poderia fazer, mas ainda não fazemos. E
o forte mesmo que a gente precisa batalhar para conversar, para levar essa discussão, é da morte encefálica, né? Que são quando a gente faz esse diagnóstico, aí a doação vai por essa via, e aí os órgãos, assim, a princípio é coração, pulmão, pâncreas, fígado, rim. Entendi. Então aqui não faz o de córnea, né? Aqui em Itajubá, né? É Não, só nós o de não córnea? fazemos. Quando a gente tem um paciente que foi doador, tem que vir uma equipe de fora para colher a córnea, né? A gente ainda não faz a córnea aqui, aí vem uma Entendi. equipe de fora para colher. Mas aqui Entendi. no hospital de clínicas, né, onde eu trabalho, é um centro de transplante também, né? Então, paralelo à comissão de doação de órgãos, paralelo a isso, tem o serviço de transplante, né? Então, a gente tem uma equipe captadora aqui, que faz a captação na região e a captação aqui no nosso hospital também, né? Então, é isso. Entendi. E assim, Lília, desculpa. Qualquer pessoa, ela pode estar doando? Ela pode ser doadora de órgãos? Tem algo que é limite? Larissa, é assim, todo mundo pode ser doador, né? Durante a avaliação da morte encefálica, é avaliado as condições clínicas, se o paciente tem condição clínica, mas todos nós podemos ser doadores, né? A importância da gente assumir, dizer, levar essa conversa para dentro de casa, não é sobre morte que estamos conversando, é sobre vida, né? Porque, igual eu falei, nós somos finitos, né? A gente já sabe do fim, né? Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso doar, né? Então, todo mundo pode ser doador. E no momento que está sendo avaliado, vai ver as condições clínicas de cada órgão, de cada situação, para ver o que nós vamos doar, né? Uhum. E Lília, deixa eu te perguntar. É assim, eu como doadora de órgãos, por exemplo, eu decidi que eu quero ser doadora de órgãos, certo? O que que eu preciso fazer para formalizar isso? Preciso de alguma formalização? Preciso avisar minha família? Preciso emitir algum documento? O que que eu preciso fazer para deixar isso muito bem claro que eu quero ser doadora de órgãos? Uhum. Só falar com a família. É o mais importante. Não tem documento, né? Não sei a sua idade, mas eu, quando fiz a minha carteira de identidade, a primeira, eu fiz aos 18 anos, né? Há um tempão atrás. E lá tinha lá que eu era menor não doador. Nem tinha 18 anos. Era menor não doador. Tinha na carteira. Mas isso ficou em vigor um ano, né? Foi só um ano, foi em 1992 e caiu por terra, né? A prioridade, a única verdade é que somos doadores e a família precisa saber. Tem uma frase forte que fala assim: o desejo é meu, mas a decisão é da família, né? Então, assim, por isso que tem que bater na tecla, tem que conversar sobre isso, né? Porque diante de uma situação tão dolorosa, né? Que eu já vivi muito o outro lado, de acompanhar a família que está ali lutando pela vida e ao mesmo tempo está tendo um protocolo para diagnóstico da morte encefálica. E quando a gente leva essa notícia, o diagnóstico para essa família, quando é uma conversa que já teve, o que acontece? A família tá destruída, tá sofrida, mas ela fala assim: meu filho sempre quis ser doador, a gente vai doar. Então, a força da família, numa hora de dor, se faz quando sabe que o familiar é doador. Se a gente não conversa, a gente quer finalizar isso logo, quer correr para o velório, quer viver esse luto, né? Mas o importante é a gente deixar a conversa feita, né? Eu tive, assim, várias oportunidades de presenciar isso, de ver a dor,
de uma mãe e falar, não, ele já falou pra gente que queria ser doador. E aí eles têm força para aguentar a espera pela captação, né? Então é muito bonito. É conversa, não tem documento, é conversa. Entendi. Entendi. Então, assim, é muito importante, né, nós termos essa conversa em casa, né? Essa conversa, essa conscientização, falar que é vida, é questão de vida, é muito mais além de morte, né? E a gente está aqui para dar vida para outras pessoas também. E qual que é o problema disso, né? A gente está É, aqui para servir o outro. Isso é até um mandamento, né? Para a gente estar servindo o outro. E, é. inclusive, na morte, né? Que morte a gente não pode. É um tabu que a gente encara como algo sempre negativo, né? A gente Aham, fala morte, algo negativo e tudo mais, mas é muito importante essa conversa com a família, essa troca. Então, quem está escutando a gente, que depois vai ter acesso à nossa live, tem, se vocês gostariam de serem, né, doador de órgãos, converse com a família de vocês, né, converse com o parceiro de vocês, falem que, né, é. é importante aí vocês estarem conscientizando com relação a isso, como a Lília bem falou, né? Lília, você mencionou a respeito da morte encefálica, né? Que nós Uhum. temos aí um tempo. Cada órgão tem um tempo, não é isso? Para Tem retirada. sim. Isso. Na verdade, Cada órgão tem. isso. Depois que o órgão é retirado, ele tem um tempo para ser implantado, né? Então, depois, quando tem o momento da captação, eu tô aqui procurando o tempo de cada um, eu acho que não tem aqui, mas é assim, coração 4 horas, né? O rim 24 horas, o fígado 12 horas, né? Então, cada órgão, Ó, assim que ele é assim que ele é captado, tem que ser né, que ele muito é sistemático. retirado, isso, ele tem um tempo para ser implantado, né? Importante, pessoal, saber disso. Cada órgão tem um tempo aí, viu, gente? Retirado para ser implantado. Então, a gente tem que pensar muito bem, como enfermeira, como a Lília é, que atende nessa área, ela organiza todo esse sistema, né? Onde vai transportar o órgão, para onde que vem, para onde que vai, né? A enfermeira faz de tudo, né, Lília? É isso mesmo. Eu, a minha colega de trabalho, né, aqui no Hospital de Clínicas, que é a coordenadora do ambulatório de transplante, do transplante, né, é ela que vê essa logística toda, né? Então, é legal isso, Larissa. Quando eu me formei, eu ainda era de uma geração muito assistencial, né? A gente não sabia do leque que a enfermagem era, né? E ver assim tantos lugares que a gente pode gerar cuidado, né? Então esse processo desde que o paciente chega muito grave na UTI, que a gente precisa estar em acolhimento à família, em atendimento ao paciente grave, né? Durante o protocolo para o diagnóstico de morte encefálica, né? Então, são duas equipes opostas, né? Paralelas. Aquela que está cuidando, que está indo para o diagnóstico e para a conversa da família se vai ter ação. Em paralelo a isso, tem uma enfermeira, tem uma equipe, tem toda uma estratégia para os receptores, né? Então, assim, é um leque gigante, né, de atuação nossa. É um trabalho muito extenso, né, Lília? E eu Isso. lembro quando foi o primeiro transplante, se eu não me engano, cardíaco aqui em Itajubá, né? Pelo Hospital das Clínicas, não foi? Foi sim. Legal também Foi que saber, ano? Larissa, que acho que foi 2016, foi 2016 ou 2017. É, foi isso Eu já mesmo. estava aqui, eu já estava aqui no hospital, né? Eu atendi esse pacientinho na época estava na Ah, UTI. que legal. Isso é. E foi muito legal. E legal saber que nós aqui em Itajubá, nós somos o centro de
em Minas Gerais, o segundo de transplante cardíaco. O primeiro é BH, né? E depois de BH somos nós, Itajubá, né? Para transplante cardíaco. Então, essa é uma riqueza aqui, né? Para a nossa cidade, a gente ter o transplante, né? Cardíaco, de fígado, né? Que já tem bastante, o de rim mais ainda, né? Que já tem bastante tempo também. Então, nós fazemos os três transplantes, né? Então, muitos dos doadores nossos podem ser para transplantes daqui, né? Mas também depende da compatibilidade, ele pode ir para outro lugar. E aí a importância da gente saber o tempo, né? Então, um paciente de coração, ele tem 4 horas para ser implantado. Então, eu lembro quando eu estava na UTI, o primeiro de múltiplos órgãos que teve, um jovem, e veio o Hospital de São Paulo, o INCOR, para buscar o coração. E tipo assim, pá, rapidão. Não podia perder tempo. Era chegar, as portas já estavam tudo abertas para o povo entrar, sabe? Porque não podia perder esse Tudo tempo, correndo. né? Tudo correndo. Aham. Não pode perder um segundo é muito Não, precioso. é diferente do, do rim, né? Que tem tempo de tirar, mais tranquilo, aí, né? Mais tranquilo, tem aí 24 horas para implantar, né? Tá mais tranquilo, mas o coração é rapidão. Não, mas eu lembro disso, eu mencionei isso porque foi um marco aqui para nossa região, né? Eu lembro disso, Uhum. só não lembrava o ano certinho, mas eu lembro que foi É, um marco aqui pra gente, né? A gente ganhou um foi. espaço muito grande. É Foi isso lindo mesmo. demais. Uhum. E nós mencionamos a respeito da doação de órgãos com o paciente com morte cefálica, né? Mas, por exemplo, eu sou compatível, por exemplo, com a minha irmã, um exemplo. Ai, Deus me livre, a minha irmã precisa de um rim meu, né? Aham. Qual que é o protocolo que eu tenho que seguir? Eu posso É. doar? Aí pode sim. Aí, na verdade, vai a sua irmã, é, ela vai fazer vamos supor, no caso do rim, né? Que a gente tem aqui em Itajubá. Sua irmã tem uma doença renal, ela faz acompanhamento e ela decidiu que ela quer ser transplantada. Então, você entra em consulta também para avaliar a compatibilidade de vocês duas, né? Para fazer o transplante intervivos, né? Aí tem essa possibilidade. Se você não for compatível, ela precisa estar em diálise. Tem vários itens de indicação para entrar na lista, né? Na fila de transplante. Então aí tem todo um protocolo também para encaixar e ser listado. Tem um protocolo todo a ser seguido, né? Mas é possível, viu? Né, gente? Sim, Então, sim, fiquem sabendo isso. disso. Isso. Por exemplo, se for o de fígado, de intervivos, que é uma parte do fígado, nós não fazemos aqui em Itajubá, mas existe, né? O transplante de Ah, tá. fígado aqui de Itajubá, ele é órgão inteiro. Então, Ah, é órgão de morte encefálica, de paciente em morte encefálica. uhum. Já que você mencionou de novo a morte cefálica, Lília, a gente sabe, assim, como enfermeira formada, que existe protocolos para morte cefálica, né? Mas a gente tem muito aluno que não sabe, que ainda não teve essa experiência, mas e que é bom também para a população saber que existe esse protocolo, né? Que não é só que Isso. a gente que a equipe multidisciplinar determinou que a pessoa faleceu e que acabou. Não é assim, né? Fala um pouquinho pra gente Não, sobre o protocolo. o protocolo né? Então, desde 2000 tem vários, né? A última resolução foi em 2017, a que a gente usa até hoje. Então, a gente segue muito justo, né? Muito seguro esse protocolo. Então, como que funciona, né? Então, a equipe da CIDOT, né? No caso, o meu exemplo aqui em Itajubá, no hospital, eu faço a buscativa de pacientes.
potencial doador, é o que nós chamamos. O que é um potencial doador? É um paciente que está em Glasgow 3, em coma profundo, em uso controlada e que tem algo conhecido. Para eu caracterizar ele como potencial doador. Quando ele é potencial doador, aí a gente entra em ação. Tem que acionar equipes para fazer os exames e dar o diagnóstico, para seguir o diagnóstico, né? Então, quando temos, né, um paciente vai iniciar o protocolo, o que significa? São 3 exames para comprovar. Não é só um achou que é, aí o outro veio achou também que estava em morte encefálica. E a morte encefálica é a cessação das atividades cerebrais. É a morte da pessoa, né? Então, o paciente está em óbito. Como que você fala para uma família que está em óbito se o monitor tem um coração batendo, né? Então, a gente precisa mostrar, explicar que foram 3 exames, né? São 2 exames clínicos, são feitos testes neurológicos, os profundos, para ver se o paciente tem ou não reação, né? Então, são os testes que vão estimular tronco cerebral. Faz o teste de apneia em um desses 2 exames clínicos, e são exames que são realizados por médicos diferentes, né? Então, aqui em Itajubá, a gente sempre faz o médico que tem a capacitação para fazer o protocolo, para fazer o exame, e um neurologista. Não tem necessidade de ser um neurologista mais. Antes era um neuro e um médico capacitado. Hoje não. Podem ser 2 médicos capacitados, né? Aqui nós fazemos normal capacitado, faz todo o exame físico e depois o neurologista ou outro médico capacitado faz todo o exame físico de novo. Um deles precisa ter o teste de apneia, que é a gente super oxigenar o paciente, fazer com que ele fique 10 minutos sem a ventilação, sem ter incursões respiratórias. Nesse período, ele precisa manter boa saturação, estável, a frequência cardíaca não pode cair. Se isso aconteceu, é sinal que o centro respiratório foi estimulado ao máximo e mesmo assim o paciente não respirou. Então, quer dizer que ele não tem função respiratória. A função respiratória não existe. Porque não tem um cérebro que comanda, né? E, então, fez 2 exames clínicos e o terceiro é um de imagem. Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma arteriografia cerebral, um Doppler cerebral, um eletroencefalograma. Então, o protocolo, quando a gente fala de protocolo de morte encefálica, é sinal que o paciente o potencial doador, ele vai passar por 3 fases. 2 exames clínicos e um exame complementar. Aí sim, com os 3 positivos para morte encefálica, eu tenho o diagnóstico de que o paciente está morto. Aí sim, né? Não é só uma vez, às vezes é por conta, às vezes, a população, né, Lilian? É importante a gente falar isso. Não é só porque está na máquina, porque a máquina que está fazendo, por exemplo, dos impulsos respiratórios, né? Por conta dos medicamentos que está fazendo o coração bater, que a pessoa está viva. Né? É importante falar isso. Porque que às vezes a pessoa já faleceu realmente e assim existem protocolos, né, para garantir mesmo que a pessoa faleceu, né? A gente não vai sair pegando o pessoal que está possivelmente vivo, né, para doar órgão de jeito nenhum. Isso é com muito respeito, seriedade, muita ética que é feito, né, Lília? E assim, É isso mesmo? frente a essa possibilidade, né, de possível doação de órgãos, quem que é o responsável em entrar em contato, por exemplo, com a família? Somos nós da equipe da CIDOT, né? Essa comissão intra-hospitalar, nós formamos essa comissão. Aqui no hospital temos enfermeiros, né? Eu e mais outros que estão na assistência e fazem parte da equipe. Tem psicólogo, tem o médico, né? Então, nós somos uma equipe. Então, qualquer um de nós
podemos abordar a família. Então, o que a gente fala? Quando o paciente é um potencial doador e precisa fazer o protocolo, o plantonista, né, o médico da UTI, do pronto-socorro onde o paciente está, ele avisa a família, comunica a família do prognóstico, do que se está pensando para o paciente e que precisa fazer os exames para o diagnóstico. Então, já avisa do diagnóstico. Se a família perguntar, é de doação, ainda não é hora de falar isso, né? Então, a gente precisa trazer a família para o momento que está vivendo agora. Não, a gente precisa do momento, é o TI, é pronto-socorro, é a equipe de assistência que faz. Ao final do protocolo, quando já tem o diagnóstico, quem dá a notícia do diagnóstico é o médico do plantão, que dá a notícia que o paciente está em óbito. E aí, com isso, a equipe da CIDOT entra para fazer a entrevista para ver se a família aceita a doação ou não. Então, somos nós, no caso, eu faço parte, eu faço essa entrevista, né? Pode ser a psicóloga que trabalha comigo, um outro enfermeiro da comissão, não é da equipe assistencial, não é de dentro da equipe que faz essa pergunta, que faz essa entrevista. Somos nós da CIDOT que fazemos essa entrevista familiar. E assim, você já vivenciou muita família que recusou, por exemplo, a doação de órgãos? O que você mais coloca na balança, assim, hoje? Aí existem mais aquelas que aceitam ou aquelas que não aceitam? Larissa, esses tempos, por agora, a gente foi fazer um levantamento da nossa porcentagem de recusa, né? Ela é muito próxima do Brasil todo, né? Que é em torno de 42, 40% de recusas. Então, é quase 50% de recusa que a gente tem, né? Tipo assim, de família que não aceita doação, né? A gente segue aqui em Itajubá, dentro do Hospital de Clínicas, a gente está nessa mesma... Está equivalente a esse número, né, do Brasil. O que a gente percebe, assim, que é importante lembrar e falar que a maioria das pessoas que recusam são porque não sabia o que o paciente queria, não sabia que o paciente nunca conversou sobre isso. Aí, como quer, né, acelerar, tá sofrido demais. Fala não, é mais prático, né? E em contrapartida, os sims que a gente tem são de famílias que já tinham conversado, sabe? Já sabiam, não, você sempre falou que queria ser doador. Então a família consegue falar assim. Mas esse índice aí, a gente tem que mudar muito, né? Trabalhar para mudar muito esse índice aí. Sim, a Tanta gente fila nossa. precisando, né? Nossa, É tanta gente precisando de vida, né? A gente isso. tá falando de vida. Tanta gente precisando de vida, então acho que cabe muito a gente falar sobre isso. O enfermeiro também, né, Lília? E assim, Sim. nós temos uma função primordial, né? Eu defendo a enfermagem até o último. Sou aquela Aham. enfermeira Nightingale, chata, sistemática e que defende até o último. E deixa eu te falar, Aham. na sua concepção, qual é a função do enfermeiro frente a essa questão de doação de órgãos e de tecido? Qual que é a importância Aham. nossa? Ai, menina, a enfermagem é maravilhosa por isso, né? E que a função dela é plena, é tudo, né? A enfermagem, ela vai desde uma acolhida, desde um sorriso, sabe? Desde um momento É, assim íntimo da família beira-leito, né? Uma família bem acolhida, ela se sente segura. Então, um olhar, um tempinho o tempo que a gente não tem no dia a dia, mas que a gente doa, reflete num sim lá na frente, né? A nossa aham. competência para realizar os exames, para acompanhar o protocolo, para agilizar, para fazer os contatos, né? Não é fácil lidar com uma equipe multidisciplinar. Nós somos gente, onde tem gente, tem coisa de gente, né?
Então, é Aprendi isso muito também. difícil. Nunca mais esqueci. É, então, é muito difícil. Então, se a gente for gente fácil, as coisas fluem mais fácil também, né? Então, o enfermeiro, como eu penso assim que é a alma da equipe. É ele que faz o elo das pessoas, né? O elo das pessoas em equipe, o elo com a família. Então, assim, é de uma função assim top, ímpar. Então, o enfermeiro tem que estar de corpo e alma, tem que estar entregue, porque é um momento sofrido. Larissa, nem sei como é que a gente está de tempo, mas eu vou contar uma experiência minha da doação que teve de múltiplos órgãos aqui. Teve um paciente grave, 32 anos, trabalhava numa empreita, ele era pedreiro, jovem, e ele teve um acidente aqui, foi para o hospital. E logo de cara, uma lesão grave, e eu não fazia parte da CIDOT, eu era enfermeira da UTI. Mas como eu sempre gostei muito das coisas, né? Então eu já estava lá colada para aprender. E participei do protocolo, e aí a família chegou. Aí chegou a mãe dele e a esposa, uma menina grávida de 7 meses, entrou na UTI que eu tava no meu horário de visita. Eu fiquei gelada e eu sempre gostei muito de família. Sempre gostei de acolher, conversar, falar. Então, eu que tinha que ir, né? Fui, conversei na hora que eu vi a barriga, eu fiz, né? Mas fui. Levei ela para a beira do leito. Conversei com ela, expliquei toda a aparelhagem, expliquei tudo que estava acontecendo com ele, que o médico ia conversar. Ela pediu, eu abaixei a grade, ela perguntou se podia pegar a mão dele para pôr na barriga dela. Deixei, ela colocou, ficou lá um tempo e eu saí. Foi, deu a notícia, né, para ela e falou que a gente ia abrir o protocolo. E abriu o protocolo, ela ficou, né? No dia seguinte que ela estava com a gente, foi entrar na visita, foi dado para ela a notícia que confirmou o diagnóstico de morte encefálica. E aí, nessa notícia, eu não quis ir. Eu deixei a família, a equipe da UTI, a psicóloga, e aí eu falei assim: não vou, não tenho estrutura, não quero, não fui, sabe? E quando a família. Não, de jeito nenhum. E quando a família teve a notícia e foi abordada para doação, a esposa aceitou de imediato, porque falou que ele já dizia, ele sempre falou que queria ser doador. E a entrevista, finalizou a conversa, falou assim: eu quero falar, deixou eu entrar na UTI ontem. Larissa, quase morri, porque não era para eu ir, eu não queria. Já tinha dado para mim o sofrimento. E quando ela me viu, aí me chamaram, né? Sabe quando você arregala o olho para lágrima não cair? Tava assim, arregalada. Sim. E aí fui ao encontro dessa esposa, ela me abraçou, me agradeceu, disse que o GE permitido ele sentir o filho. Eu sei que ele sentiu o filho. Foi muito importante para minha decisão. Larissa, fiquei apaixonada, sabe? Se eu já era assim, apaixonada pela família, eu falei, meu Deus, eu posso, do meu pouco, fazer muito, né? Então, foram só 15 minutos, 15 pequenos minutos, sabe? Ele já tinha dito que era um doador, né? Mas ela foi acolhida, né? Ela se sentiu segura, né? Então, ela se sentiu amada na hora da dor. Ela doou, né? E foi o paciente que teve doação de múltiplos órgãos. Foi a coisa mais linda, né? O coração, o pulmão, foi tudo, tudo. Muitas vidas foram salvas, né? Então, assim, é uma riqueza muito grande, né? É muito lindo participar de tudo isso, né? A gente ser esse apoio. O enfermeiro também é esse apoio para a família na hora da dor, né? Isso. Ai, bateu aqui no coração, sua vivência. Bateu É. e ficou aqui. É que a gente acha que não faz diferença, sabe? E é muito importante você falar isso, porque a enfermagem faz total diferença. O acolhimento, gente, é outra coisa quando é feito por nós, né? Não menosprezando os
outros Não, elementos da equipe, mas a enfermagem, gente, é incrível mesmo. é, E assim, pouco e assim, faz coisa estrondosa, é, é isso mesmo. né? E Lívia, nós sabemos assim que existem uma lista de doadores, né? A ser seguida e tudo mais, né? Eu sei que o nosso tempo é curto, assim, e que não vai dar para abordar tudo aquilo que a gente tinha planejado para abordar, né? Porque o tempo corre. Mas assim, Eu falando falo pra de caramba. maneira. Não, eu também falo, tá tudo bem. E deixa eu te falar uma coisa. A respeito dessa lista, como é que está funcionando agora no tempo de pandemia? Muita coisa tem mudado nessa recaptação de órgãos? Larissa, a pandemia ela veio parar o mundo, né? Mas não pode parar a vida, né? Não pode. Não pode parar o cuidado, né? Não pode parar. Então, nesse tempo de pandemia, as listas estão aumentando, né? Porque estão diminuindo os diagnósticos, as oportunidades, os potenciais doadores. O que aconteceu? O povo parou de viajar, parou, reduziu muito acidentes, né? Então, muitos dos doadores eram de pacientes acidentados, que tiveram um politrauma, um TCE, um traumatismo craniano, né? Então, são pacientes que a gente não tá tendo, né? O pessoal tá mais seguro em casa. Então, reduziu o número de pacientes para potencial doador. Então, assim, os que tiveram esse ano foram todos pacientes de derrame cerebral, né? De AVE, que tiveram, mas esses que são o maior número que são de acidentes, a gente não teve, reduziu muito, né? E isso em contrapartida da fila que tá aí esperando, né? Que só tá aumentando, né? Os pacientes, as pessoas necessitadas estão aí aguardando. E aí, com a pandemia, foi organizado todo o protocolo, né? Acrescentou uma triagem. Quando a família aceita, a gente já faz uma triagem social, uma triagem médica, né? Para saber detalhes do paciente. Então, acrescentou a questão da triagem para ver as questões respiratórias, né? As questões da pandemia. E também a gente faz a coleta do teste, né? A gente faz o PCR de Covid no, no paciente que está sendo doador, né? No doador, e faz no paciente que vai receber, né? Então, foram coisas Uhum. que com a pandemia foram ajustadas, o protocolo mantém a mesma forma, mas foi acrescentado o teste. Se o paciente testou para COVID, a gente não faz a doação. E o receptor também, quando ele é chamado para receber o órgão, ele também faz na entrada. Se ele testar positivo, ele também não pode entrar para transplante. Aham. E Lília, antes da gente partir para o final, eu gostaria de, assim, que você, com muita sensibilidade que você já tem, que já demonstrou demais pra gente, vende o peixe da doação de órgãos. Por que que eu tenho que ser doadora de órgãos? Olha, Larissa, a vida é uma delícia. É muito bom viver, é muito bom ter fé, é muito bom acreditar. E quando a gente vive dessa forma, sabendo que nós temos um fim, a gente precisa permitir que outra pessoa tenha a chance de viver com fé, com alegria, com sonhos, né? Eu acho lindo falar que é a continuidade, né? O meu fim chegou, mas o começo e a continuidade de outra pessoa pode acontecer, né? Então, assim, é questão de vida, não é de morte. E quanta gente a gente pode dar vida, né? Sim, Quanta gente. Eu vi é, que a tinha umas nossa. perguntas ali. Tem umas perguntas aqui, Lili, para você. Ai, ai, Eu vamos lá. vou. O pessoal tá falando que humanização, que coisa linda.
Lilian, vamos lá. A Keila perguntou pra gente assim, ó. Como é feito o contato com os receptores? A enfermagem atua diretamente nisso? Sim, a enfermeira responsável pelos pacientes que estão na lista, né, que são listados, seleciona esses pacientes, chamam eles para internação, guia a internação, né, faz esse cuidado. Então, tem a chamada, vir fazer os exames novamente. Paciente que é de diálise, ele faz diálise antes de ir para o transplante, né? Então, o enfermeiro atua desde a chamada, da ligação, pode vir para o hospital ensinar, temos um órgão para você, até o cuidado pré-operatório, enfim, né? A assistência toda. Entendi. Aí, respondido, Keila. E com relação às fases do luto, como a enfermagem ela dá suporte para essa família? A gente está ali naquele primeiro momento, né? Aquele primeiro momento que é o choque, né, da notícia, né? É o suporte, né? Olha, não se chora perto de família, eu não consigo, sabe? É doloroso demais, né? Então eu tento ser forte, eu tento ser agradável, acolher, gente. Eu acho que é o item mais importante, né? A questão, tem muita gente que fala de empatia, né? A gente ser empático. E eu acho que vai além da empatia, porque empatia é você se colocar no lugar do outro, mas tem coisa que eu não queria estar no lugar do outro, não. Você queria? Eu não queria. Tem coisa que a gente precisa ter compaixão, né? Que vai um pouquinho além da empatia. É você acolher, é você somar, você tirar um pouquinho, dividir a dor, né? Então, eu penso que nesse momento é, da primeiro momento do choque, do luto, vou entrar nessa fase da negação. Não acredito que está acontecendo isso comigo. É uma questão de compaixão. Eu acho que o enfermeiro precisa ter, assim, inflamado esse sintoma de compaixão. Exatamente. Ilia, ó, estão falando assim, parabéns pelo trabalho, pela humanização, o grande referencial para nós alunos. Viu só? Tem algum Que chegou legal, que aqui. bom. Ai, não consigo subir. Peraí, como é que eu subo? Olha, sabemos que a enfermagem deve possuir a humanização em todas as áreas. Porém, em sua opinião, qual o perfil do profissional de enfermagem atuando na atuação de órgãos? O Wellington perguntando, qual que é o perfil que nós temos que ter para Olha, atuar? aquele enfermeiro que ama o cuidado, né? A gente precisa ter esse perfil de amar o cuidado. E amar o cuidado, às vezes, não é só fazer o que a gente gosta, é fazer o que precisa ser feito, né? Então, às vezes, o mais assistencial, administrativo, a enfermagem é um leque, né? Aquilo que você é apto, tem aí, né, como facilidade, como dom, ele precisa estar para o outro, né? Então, eu acredito que perfil é aquele que ama o cuidado, é aquele que se doa, né? Aquele que faz para o outro. Uhum. Então, gente, é assim, basicamente os atributos que você tem que ter para ser enfermeira, para atuar em qualquer É local. o Você tem que básico. amar o que faz. É o básico. Ô, Larissa, E assim, oi, Larissa, eu vi aí que perguntaram se no hospital faz transplante de medula óssea, né? isso que E eu ia assim, falar. eu vi ali a pergunta. E a começar a partir de segunda-feira, agora dia 28, com uma consultoria para a gente abrir a medula óssea aqui, né? Então, a gente já está dando passos para que a gente faça transplante de medula óssea. A gente está começando.
Ai, que legal, que ótima notícia. Isso Ótimo, é. maravilhoso. Lília, assim, somos eternamente gratos pela sua disposição, viu? Por você ter aceitado, topado esse nosso bate-papo, né? Em nome aqui da diretoria, lhe agradecer imensamente você, como ex-aluna aqui da Faculdade Venceslau Braz, uma referência e tornou uma referência para os nossos alunos, respondeu várias perguntas aí. E assim, nós só temos a lhe agradecer de verdade. O pessoal está falando aqui. Parabéns pela sua dedicação, enfermeira maravilhosa. Nos identificamos bastante. Então, assim, nesses últimos minutos, vou deixar você agradecer um pouquinho, você falar o que Eu você quero quiser agradecer, dizer. uhum, quero agradecer, né, o convite. Sempre que é uma questão de berço, né, Larissa? Toda oportunidade que eu tiver para me doar para a escola, eu vou fazer sempre com muito carinho, né? E eu sinto que a profissão me chamou, né? Eu tenho uma devoção a Santa Teresinha e ela fala muito que a gente chama ela de Santa das Pequenas Coisas, que é fazer pequenas coisas com grande amor. E a enfermagem tem muito a ver, né? Desde a aplicação de uma insulina até uma assistência de um paciente de transplante, né? Uma cirurgia de grande porte. Mas todas as nossas ações pequenas, se forem feitas com amor, elas se tornam um grande ato, né? Então a enfermagem é uma grande, as nossas a profissão, né? Aquilo que a gente escolheu para se doar é a grande chance da gente ser feliz, né? Aquilo que a gente pode doar para o outro é ser feliz, né? Eu fiquei muito feliz também, entrou amigos que não são enfermeiros, né? Que estão aí participando, minha cunhada, meu namorado, meus colegas de trabalho entraram aí, fiquei feliz. É, eu acredito que as pessoas que convivem comigo, né? Muitos técnicos que trabalharam comigo, a gente pôde dividir muito isso, né? Eu sempre gostei, Larissa, que eu queria deixar assim também de recado para quem está em formação, para os enfermeiros, né? Essa questão com a equipe, sabe? De trazer eles para perto, sabe? Formar um só. Né? Eu acho importantíssimo, né? E eu só consegui ser a enfermeira que eu sou hoje, que eu tenho ainda muito que aprender, porque eu tive uma equipe muito próxima de mim, né? Eu tive oportunidade de, em primeiro lugar, antes de cuidar de um paciente grave, eu precisava cuidar da minha equipe, né? Então, acho que isso é uma questão lá do perfil, né? Um perfil do enfermeiro que ama o que faz e ama a equipe que tem, né? É importante. Então, eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz. É isso mesmo, Silas, faz do meu nada amor, né? Do meu pequeno, né? Faz do que eu posso fazer amor. Né? Eu acho que as famílias precisam disso, os pacientes precisam disso, os profissionais precisam disso. Não tem muita coisa para falar ainda. Exatamente. Quantos minutos que a gente tem? Ainda temos 3 minutinhos. Eu penso assim, sabe, Larissa, que enquanto alunos, a gente tem tanta atenção para corresponder ao que é pedido pelo professor, né? A executar corretamente, e às vezes a gente perde a noção do amplo que é tudo, né? Então, quando eu me formei, eu estava preocupada, porque eu ganhei 5 técnicos de uma vez e 10 leitos. Eu falei, ai meu Deus, eu nunca tive isso, né? Então, assim, o começar meu foi bem assim, no assumir o que eu ainda não sabia, né? É, aprender com quem era a minha equipe, né? Eu sou muito apaixonada. Eu tive um técnico de enfermagem, não podia deixar de falar ele, o Gabriel. Ele ele me falava assim, Lília, hoje a gente vai colocar o paciente. A gente empurrava a cadeira, levava na cama e colocava o monitor em cima.
para chegar na janela e ver o IP amarelo, sabe? E você vê assim que o Aham. paciente desmontava, né? Então é muito bonito você fazer o pequeno para o outro, né? E essa questão do IP amarelo sempre me marcou, sabe? E a gente fazia umas coisas meio doidas, sabe? Eu sempre tive uma equipe meio doida, que entrava na minha doideira também, mas era doideira pro bem, sabe? E hoje eu penso Ah, que assim que bom. na área de doação de órgãos, né, onde eu preciso ter muita força, né, para conversar com a família, para decidir com a família, para ajudar na decisão, né, porque eu explico todo o processo. Depois que aceita a doação, né, a gente não falou disso, mas depois que aceita a doação, tem um processo para preparar esse paciente para ele estar bem para ser um doador, né? Então, às vezes, precisa ajustar antibiótico, ajustar drogas, para ele estar 100% bem, para que quem for receber, receba um órgão tiniano, né? Então, assim, esse momento de estar com a família é importante também, né? E somos nós que ficamos com E eles, assim, né? Lívia, eu termino essa nossa live, essa minha fala, dizendo que fui muito feliz em me conhecer, mesmo Ah, que que bom. virtualmente agora. Iremos nos conhecer depois, por favor, hein? Mas assim, Sim, fica sim. aqui toda a admiração pelo seu trabalho, pela sua equipe. E é isso aí. A enfermagem, ela continua fazendo a diferença e nós temos um leque de opções para trabalhar. Muito obrigada, É viu, isso Lívia? mesmo. Eu que agradeço. E um Um abraço grande para beijo. todo mundo. Um beijo. Beijo, Carla. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.